Olá, meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da Universidade Federal da Paraíba e hoje é dia de neuroanatomia, sistema nervoso. Hoje vamos falar de medula espinal. Medula espinal que é uma parte do nosso sistema nervoso central. Vocês já devem saber que o sistema nervoso central ele é dividido em medula espinal e encéfalo. Então hoje falaremos sobre medula e em vídeos futuros falaremos sobre o encéfalo. Bom, pessoal, hoje a aula prática é sobre medula espinal. Mas antes de falar sobre a medula, eu queria que vocês entendessem um pouco como a gente chega nessa peça, que é muito clássica nos laboratórios de anatomia. Veja que é uma visão posterior da medula espinal. Para chegar nessa visão posterior, a gente precisa fazer uma dissecação do dorso do cadáver. A dissecação do dorso cadáver, ela passa pela retirada da pele, pela retirada do tecido subcutâneo que é rico em gordura. Logo depois a gente vai ver, como vocês veem aqui nessa peça, a fáscia muscular que envolve os músculos. Vejam que do outro lado a fáscia já foi retirada e é a camada que fica, a camada muscular, fica logo abaixo da fáscia muscular. Então depois a gente tira toda essa camada de fáscia muscular e músculos e principalmente na parte mais mediana, medial, e temos a exposição, que vocês não estão vendo aqui, claro, dos processos espinhosos e lâminas vertebrais. Vocês não estão vendo porque a gente já fez desde a região de L5 até C2. Vejam que o arco posterior do atlas ainda está aqui. A gente fez o que a gente chama na dissecação de laminectomia. Então a gente seccionou as lâminas de um lado, seccionou as lâminas do outro e tirou o processo espinhoso junto com as duas lâminas vertebrais de todas as vértebras, exceto de C1. Veja que a gente até dissecou um pouquinho a parte do sacro para ver o final do fundo, o final da dura mater, formando o fundo de sacro da dura mater. Já já a gente fala um pouco dele. Então é essa a dissecação que a gente faz para apresentar a medula. Mas assim que a gente faz essa dissecação, por incrível que pareça, não aparece ainda a medula, aparece uma meninge que a envolve. Essa meninge que a envolve é a dura mater. Tá? Ela não é aberta assim. Fui eu que abri a dura mater com a tesoura para que vocês pudessem ver internamente, que internamente a gente tem a nossa medula espinal. Aqui é a medula espinal, muito mais fácil de visualizar nessa outra peça. Veja nessa outra peça a medula espinal, que tem uma extensão desde o forame magno do osso occipital, esse é o osso occipital, e ela vai terminar, vejam aqui nessa peça, ela termina em formato cônico. Em formato cônico, essa parte cônica é chamada de cone medular. Nessa outra peça aqui, a gente também consegue visualizar bem quando eu vejo que termina a medula espinal em um formato cônico, e quando a medula termina no seu cone medular, porque tem esse formato cônico, ela deixa apenas uma meninge, termina uma meninge aqui nesse ponto, a nível de L2, que é o final da medula, termina no famoso filamento terminal da medula espinal. Esse filamento terminal da medula espinal, ele vai se dirigir até o final do saco dural. Aqui é o nível do fundo de saco, é onde termina a dura mater, nível de S2. E a dura mater, apesar dela terminar, ela fechar o seu saco aqui, ela ainda continua como um filamento bem fino, chamado de filamento da dura mater espinal. Filamento da dura mater espinal, esse que vai ligar lá no cóccix. Nessa peça a gente não tem, vai se fixar no cóccix como ligamento coccígeo. Então vocês já conheceram uma parte da extensão da medula, vocês conheceram uma parte das meninges, que é a dura mater, e a dura mater que nessa peça foi rebatida para ambos os lados. Como ela está dentro desse acrílico, fica difícil mostrar a meninge que está internamente a ela, que é aracnoide, mas eu vou mostrar para vocês aqui de maneira muito fácil a aracnoide. Vejam aqui, olha que legal essa peça, dura mater,
Vocês devem estar vendo aqui, vou puxar ela. Ah, olha aqui, muito legal aqui, muito bonita. A aracnoide, essa meninge aqui, que está colabada com a medula, isso acontece em peças cadavéricas. É aracnoide, porque o convencional é que essa aracnoide ela fique juntinha da dura mater, porque o líquor que está aqui entre a aracnoide e a pia mater, que está intimamente aderida à medula, o líquor faz com que essa aracnoide ela fique intimamente relacionada à dura mater. Mas como trata-se de uma peça cadavérica, acaba que sem líquor a aracnoide colaba junto com a pia mater na medula espinal. Tá bem? Eu queria mostrar uma curiosidade para vocês, já falando ainda de meninge. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Isso que vocês estão vendo são os filamentos radiculares, já já a gente fala sobre eles, que estão saindo da medula. Entre esses filamentos radiculares da raiz sensitiva, né, e da raiz motora, que a gente não vê que ela está anterior, ficam os ligamentos denticulados. Veja que nesse nível a gente vê facilmente aqui também a gente consegue ver ligamento denticulado, ficam entre essas raízes, né, esses filamentos radiculares da raiz sensitiva e da raiz motora, que a gente não está vendo, porque a raiz motora você só vê numa visão anterior. Bom, pessoal, então essa primeira parte da aula de medula espinal é importante para explicar tudo que nos interessa sobre as meninges que envolvem a medula espinal. Bom, pessoal, como eu já tinha dito, a medula é um órgão cilíndrico, longo, tem aproximadamente 44 centímetros, em média, né? Fazendo uma média entre homens e mulheres, 44 centímetros de comprimento. E vocês veem durante a sua extensão que ela não tem a mesma largura. Percebam que na região cervical ela é mais larga e a região torácica ela é menos larga e volta a alargar-se na região lombosacral. A gente chama esses alargamentos de intumescência cervical e aqui a intumescência lombosacral. Essas áreas que têm mais tecido nervoso da medula se deve à saída, né, do plexo braquial no nível da intumescência cervical e do plexo lombosacral no nível da intumescência lombosacral. Esses plexos vão inervar, respectivamente, os membros superiores e os membros inferiores. Vejam que na parte final da medula, não sei se vocês estão vendo, os nervos, na verdade, os filamentos radiculares que estão saindo em cada nível, os filamentos radiculares nesse nível mais inferior, eles estão saindo quase que verticalmente. Vamos comparar com a saída dos filamentos radiculares a nível cervical. Vejam que eles saem quase que horizontalmente. Isso se deve porque a medula ela não tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo crescimento, não acompanha o crescimento do canal vertebral, da coluna vertebral que a aloja. Então a coluna vertebral ela cresce mais do que a medula proporcionalmente. Por isso que o tamanho da medula é menor do que o canal vertebral que a aloja. E é por isso também que os nervos e raízes que saem, né, da medula, né, no caso aqui inicialmente a gente está vendo só os filamentos radiculares, já vou mostrar para vocês realmente o que são os nervos espinais. Os filamentos radiculares eles saem de uma maneira horizontal e quanto mais a gente se dirige inferiormente, ele vai saindo verticalmente e acabam se acumulando nessa região final aqui da medula, essa região final que junta, né, literalmente todos os nervos, todas as raízes, todos os filamentos radiculares já que se juntaram aqui na parte final da medula espinal, depois do cone medular, a gente vai chamar esse conjunto aqui de cauda equina. Né? Cauda equina porque é semelhante à crina, né? A cauda de um cavalo, de um equino. Bom, pessoal, aqui é uma parte do nosso dorso, né? A gente chama as costas. Uma parte do nosso dorso. Aqui a gente está vendo a pele. Então, eu queria lembrar do processo que ocorre de dissecação até a gente visualizar a medula. Quando você quer ver a medula posteriormente, você tem que tirar a pele, né? Então, aqui está a pele. Veja que é uma camada, né, espessa de pele. Vocês estão vendo amarelo logo em seguida. Tá? Conseguem ver aqui? Pele. Logo depois, gordura, né? Essa coisa amarela. Em seguida vem a face muscular com os músculos. Veja que a camada muscular
ela é espessa no dorso. Tem que tirar essa camada muscular, principalmente nessa porção central, que é a porção que nos interessa, porque aqui é que a gente vai encontrar a medula espinhal. Bom, mas essa peça aqui, ela foi destinada para um outro objetivo na aula prática de medula espinhal. Vejam aqui, parte anterior, né, das vértebras. Aqui a gente vê as vértebras, né, parte das torácicas, lombares, chegando até o sacro. Tá? Então essa é uma parte final aqui da coluna vertebral. Vejam também, eu acho interessante mostrar para vocês, quando a gente abre, a gente fez um corte transversal aqui bem no nível dos discos vertebrais. Então veja aqui o disco vertebral, o anel fibroso, e essa porção central é o núcleo pulposo. Lembrar que a medula, né, ela pode ter repercussões clínicas, olha ela aqui, a medula, por conta de problemas no disco. Esse disco ele pode vir para trás, a gente chama isso de hérnia discal, né? É a famosa hérnia de disco. Então, se esse disco vem para trás, pode atingir a nossa medula espinhal. Veja como a medula ela é muito pequena, muito sensível, né, se tocada. Bom, essa peça é justamente para estudar os cortes transversais de medula. Como a medula no corte transversal ela é muito pequena, vocês podem notar nessa imagem, nesse vídeo, a gente pode, né, eu costumo fazer isso com os alunos, a gente procura mostrar um corte transversal um pouco ampliado. Aqui é uma peça de gesso. Nessa peça de gesso, a gente verifica que a medula, no seu contorno, ela vai ter sulcos e pode ter fissura. Só tem uma fissura, na verdade, que é a fissura mediana anterior. Aqui é o sulco anterolateral, os sulcos anterolaterais. Aqui atrás os sulcos posterolaterais. Tá? E aqui, né, eu vou virar a peça porque está melhor desenhado. Aqui, os sulcos, né, intermédio e posterior. Então, repetindo, fissura mediana anterior, sulco anterolateral, sulco anterolateral, sulco posterolateral, sulco posterolateral, sulco mediano posterior, e esse aqui é o sulco intermédio posterior. Então, veja que a medula, no seu contorno, ela vai ter alguns acidentes anatômicos que serão ou fissuras, no caso da fissura mediana anterior, ou nos sulcos que eu acabei de descrever. Esses sulcos delimitam a substância branca que fica ao redor da medula, que a gente chama de funículos. Então, entre a fissura mediana anterior e o sulco anterolateral fica o funículo anterior. Entre o sulco anterolateral e o sulco posterolateral fica o funículo lateral. Entre o sulco posterolateral e o sulco mediano posterior fica o funículo posterior, tá certo? E esse funículo posterior ele é dividido pelo sulco intermédio posterior em fascículo grácil medialmente e fascículo cuneiforme lateralmente. Lembrando que tudo que eu descrevi de um lado serve também do outro. Além da substância branca, que são os funículos da medula, a medula também tem substância cinzenta, onde se encontram os corpos de neurônios. Essa substância cinzenta você vai chamar de cornos. A gente tem os cornos anteriores, local de onde sai, né, um motoneurônio, neurônio que vai inervar os músculos estriados esqueléticos, corno anterior. Aqui a gente tem o corno posterior, que vai receber boa parte, né, das vias dos impulsos sensitivos. E aqui a gente tem os cornos laterais, que vocês só vão encontrar em nível torácico, né, e lombar alto, né, de T1 a T12 e L1, L2. Por quê? Porque nesses cornos laterais, ou você pode chamar também de colunas laterais, vocês vão encontrar os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso simpático. E se vocês lembrarem aí, os neurônios pré-ganglionares do simpático estão do nível de T1 até L2. Outra coisa interessante que dá para mostrar nessa peça artificial de gesso são os filamentos radiculares que saem da raiz, né, que saem do sulco anterolateral, e vejam os filamentos radiculares que saem do sulco posterolateral. Foram esses que a gente viu naquelas outras duas peças que eu mostrei para vocês. Vocês estavam vendo aqui uma imagem
posterior. Então, na imagem posterior, vocês estavam vendo somente naquelas peças o funículo posterior e do sulco posterolateral a saída dos filamentos radiculares da raiz sensitiva do nervo espinal. Então, aqui é a raiz sensitiva do nervo espinal. O que chama muita atenção na raiz sensitiva é a presença do gânglio sensitivo espinal. Esse é o gânglio sensitivo espinal que vai se unir, né, à raiz anterior, né, que é a raiz motora, né, a junção da raiz motora com a raiz sensitiva, que está sendo a continuação aqui do gânglio, vão formar aqui o nervo espinal. Nós temos 31 pares de nervos espinais saindo da medula espinal. Bom, depois de apresentar tudo isso no corte transversal, vamos dizer assim, artificial, vamos ver na peça cadavérica. O que eu queria que vocês notassem que aqui, ó, se a gente abrir no nível já lombar muito baixo, depois de L4, L5, veja que a gente não encontra a medula. A gente encontra a dura mater, a gente encontra aracnoide, olha aqui, aracnoide. Mas veja que a aracnoide está envolvendo um conjunto, né, de nervos que estão aqui, que é a cauda equina. Então, nesse nível não tem medula. A gente tem que abrir mais no alto. A gente tem que abrir aqui, por exemplo. Fica mais fácil para que vocês vejam. Vejam que peça maravilhosa. A medula espinal aqui, tá? Nível mais alto, tem que ser acima de L1. E você vê ao redor os funículos, né? Aqui o lateral direito, o lateral esquerdo. Esse aqui é o funículo anterior, porque eu estou tomando como base a vértebra, funículo anterior, aqui é o funículo posterior. Você não vai conseguir dividir aqui fascículo grácico uniforme. Você vai ver também aqui os cornos e colunas. Olha aqui a coluna anterior, bem visível, e as colunas posteriores. Então, essa peça está bem interessante para ver substância branca e cinzenta da medula. Bom, pessoal, eu voltei nessa peça de medula espinal que eu queria mostrar um bônus para vocês na aula prática de medula espinal, que é difícil fazer essa dissecação, tanto que ela ainda está em processo, mas vejam aqui, eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Vejam aqui, vocês já conhecem que é a dura mater. Vocês estão vendo aqui esses filamentos radiculares, por exemplo, esse filamento radicular aqui. Conseguem perceber que ele está entrando na dura mater? Vamos ver, ele perfura, né, a dura mater. Veja que já sai como parte da raiz sensitiva. Como eu sei que essa é a raiz sensitiva? Porque eu estou vendo o gânglio sensitivo espinal. Então aqui trata-se da minha raiz sensitiva do meu nervo espinal. E André, onde é que está o nervo espinal? O nervo espinal está aqui, pessoal. Esse é o nervo espinal. Alguém vai me perguntar, o que é isso aqui, André? Veja, quando a raiz sensitiva sai, você espera encontrar saindo aqui de anterior, você não está vendo aí no vídeo, porque não dá para ver, a raiz anterior se unindo, né, com a raiz sensitiva, a raiz anterior que é a motora, para formar o nervo espinal. Só que, quando essas duas raízes, a sensitiva que vocês já conheceram, e a raiz motora, que não dá para ver nessa peça, ela foi seccionada, elas se unem formando o nervo espinal. Esse nervo espinal, imediatamente, ele já se divide de novo, tá? Ele se divide num ramo posterior, tá? E no ramo anterior. A gente fala muito no ramo anterior como se ele fosse o nervo espinal. Mas, na verdade, ele é uma parte do nervo espinal, é o ramo anterior do nervo espinal que vai formar, por exemplo, se sair da região lombosacral, vai formar um dos nervos, né, do plexo lombosacral. Mas muita gente esquece de falar dessa raiz aqui, na verdade esse ramo aqui, que é o ramo posterior do nervo espinal. Esse ramo posterior, ele se destina a inervar os músculos do dorso dessa região e inervar não só a parte motora, os músculos, inervar também a parte sensitiva das articulações que estão aqui entre as vértebras e também inervar sensitivamente a pele do dorso. Ok? Bom, essa foi a aula prática de medula espinal.